Se a lei do Senhor não permitia e não permite a comunicação com os mortos, como é que Moisés e Elias foram vistos no Monte da Transfiguração? Essa casta de demônios só sai com jejum e orações. Como assim? Se jejua para cada caso ou é uma vida piedosa de jejum e orações? Pedro pegou um peixe e tinha uma moeda na boca e assim pagou imposto. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus 17. Não saia daí. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, compartilhe com o grupo da família, da congregação, da sua célula, da sua classe, da escola dominical. Eu já estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Já lemos uma vez a Bíblia toda e estamos lendo novamente. Não apenas lendo, mas lendo e explicando, e hoje vamos ler e explicar Mateus, capítulo 17. Sejam todos bem-vindos. Eita Jesus, cadê meu slide? Aqui, vamos lá. Glória a Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão de Tiago, e os conduziu em particular a um alto monte. Jesus tinha muitos discípulos, tá? Quem acha que Jesus só tinha 12? Quando Jesus foi assunto ao céu, tinha 500 irmãos. Todos que aprendiam eram discípulos. Dentre os discípulos, Jesus chamou 12. Destacou 12 a quem ele chamou de apóstolos. Esses eram os mais chegados. Dentre os 12, Jesus chamou 3. Esses 3 Jesus mentoreava. Mentorear é mais do que discipular. É um discipulado um a um, tete a tete. Pedro, Tiago e João eram os 3 que Jesus discipulava diretamente. 6 dias depois, tomou Jesus consigo, quem? Os 3. Sua microcélula, Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular. Quando a coisa era mais, digamos assim, secreta, Jesus chamava somente os 3. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Falei na live de ontem, aqueles que assistiram estão lembrados, e o capítulo anterior terminou com uma curiosidade. Alguns aqui não provarão a morte sem que vejam chegar o reino dos céus. Olha quem são esses alguns: Pedro, Tiago e João. Repetindo aqui só para garantir, olha aí, Pedro, Tiago e João, conduziu em particular. E Jesus transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele, falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro logo entendeu o mistério, viu que naquela visão quem estava falando com ele era Moisés e Elias, porque o próprio Deus vai falar nesse momento, e por isso eles vão entender que é Moisés e Elias. E estando ele ainda a falar, Pedro ainda estava a falar, querendo atrapalhar, atrapalhar o culto. Fica quieto, Pedro. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o.
esse é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai. Quem estava ali? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Ok? Moisés, lei, Elias, profetas. E o Senhor diz: esse é meu filho em quem me comprazo, escutai-o. Então, lei e profetas, escutem o filho. Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, diz o escritor de Hebreus, agora ele nos falou pelo filho. Escute o filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. João também diz que quem tem o filho tem o pai e o filho. Mas quem não tem o filho não tem também o pai. Serve para algumas seitas por aí, né? Que querem ser testemunhas só do pai. Pois é. A ele ouve lei e profetas. Antigo Testamento, se submeta ao filho, escutai-o. O único mandamento de Maria está lá em João 2, na transformação da água em vinho, onde ela diz: fazei tudo que ele vos disser. Deus está dizendo: escutem o filho, porque agora é a era do filho que está entrando aqui. Escutem o filho. Bem, eu vou explicar aqui na frente por que, já que a Bíblia diz, e era lei, estava na lei de Moisés, que não poderia haver comunicação entre os mortos. O que é que está acontecendo aqui? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Deixa eu só voltar aqui para falar de Pedro. Pedro disse: bom é estarmos aqui. É bom estar no culto, Pedro. É bom estar no congresso. É bom estar na festa. Mas Pedro, em momento nenhum, pensou nos 9 que estavam lá embaixo. Pedro se demonstrou aqui egoísta. Vamos ficar aqui, que aqui está fogo puro. E os outros, Pedro? Pedro ainda não estava muito convertido aqui, não. Vamos lá. Então, aqui eu estava aqui, tiveram grande medo, no 6, 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus desperta eles, tocou neles: não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. O que aconteceu aqui? 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Opa, o segredo está aqui. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. A explicação, em que a Bíblia não se contradiz, é que aqui não foi uma comunicação com mortos, e foi uma visão. Pedro vai falar isso em uma das suas cartas também, e em visão esteve com ele no monte. Mas isso aqui é uma visão, uma revelação, ok? Isso aqui não foi uma sessão espírita, foi uma visão. A ninguém conteis a visão. Tanto é que quando eles despertaram daquela visão, estava só Jesus, e eles não entenderam nada. Foi uma visão. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Mais uma pergunta para Jesus: por que Elias deve vir primeiro? Né? Eles queriam saber. Jesus é o mestre dos mestres. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bem, eles fizeram essa pergunta porque na visão eles viram quem? Moisés e Elias. E agora? Elias não devia vir antes? Deixa eu explicar outra coisa para vocês aqui. Tem uma linha do Espiritismo, né? E vai dizer que João Batista é a encarnação de Elias. Mentira. Não é. Nunca foi. João aqui já tinha morrido. Se João fosse a encarnação de Elias, quem deveria aparecer aqui na visão era João Batista e não Elias. Então, mentira tem perna curta e heresia
não se sustenta diante da luz da palavra de Deus. Ok? Então, aparece Elias. João Batista já morreu. Entendeu? Então, nós entendemos aqui que foi uma visão e que Elias aqui representa os profetas. E então os discípulos vão perguntar, mas Elias não viria primeiro? Jesus vai explicar para eles, né? Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ou seja, João Batista veio no espírito de Elias, no mesmo modus operandi, no mesmo poder, mas não era encarnação, não era a mesma pessoa. A prova é que aparece aqui na visão, no Monte da Transfiguração, aparece Elias. Se João já tinha morrido, e se existisse reencarnação, quem deveria aparecer era João. No entanto, aparece Elias. Ok? É lendo e explicando a Bíblia Sagrada para esclarecer esses pontos. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos e dizendo, veja que vai chegar uma pessoa aqui desesperada. Jesus está no meio do ensinamento, no meio de um culto de ensino, ele está na live lendo e explicando a Bíblia Sagrada e chega de repente alguém dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. É terrível uma pessoa endemoniada. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, traga o menino. Não podemos deixar essa criança ir embora assim. E respondeu Jesus e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Aquele pai foi na hora certa buscar o socorro e o menino sarou, porque era demônio, não era uma doença comum. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? O que está acontecendo? O Senhor mandou aqueles 70, mandou os 12, nós fomos, expulsamos, vimos Satanás caindo do céu, mas esse aí a gente mandou e não saiu. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Deixa eu lembrar de novo a experiência que eu tive, né? O irmão me acordou 1 hora da manhã para ir na comunidade, passar no meio dos homens armados para expulsar um demônio. E cheguei lá, eu e a pastora Márcia, nós expulsamos, ministramos, a pessoa foi liberta e depois ele disse, mas por que eu não consegui? Eu disse para ele, igual a Jesus, por causa da vossa pouca fé. Eu falei, nunca mais você me tire da rede 1 hora dessa para vir expulsar o demônio. A partir de agora é contigo. Graças a Deus ele não me chamou mais. Já deve ter melhorado a fé dele, né? Jesus disse, é por causa da vossa pouca fé. E aí vai dar mais um detalhe. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Opa! Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus não está dizendo aqui que você vai entrar num propósito de 10, 15, 21, 40 dias para expulsar um demônio. E ele só vai sair depois que você se preparar. Não. Ele está dizendo aqui que você deve estar preparado. Você deve ter uma vida de oração e jejum. Se você tem uma vida de oração e jejum, como Jesus tinha, quando você passar, o demônio já está saindo. Ok? É isso que ele está dizendo. Outra coisa, isso aqui é um pouquinho de seminário também, tá? Algumas Bíblias não trazem a palavra jejum, traz somente oração. E alguns pensam que está errado, que é acréscimo. Não, é pelo seguinte, que realmente no original estava só sai com oração, mas para o judeu, quando dizia
estou em oração, ele estava automaticamente em jejum. Entendeu? Por isso que alguns textos, algumas Bíblias não trazem a palavra jejum. Não se escandalize. O judeu, quando ele dizia, estou no período de oração, estou no meu dia de oração, estou na minha escala de oração, ele já estava automaticamente também em jejum. Essa caixa de demônio só sai assim, com jejum e oração. É uma vida de jejum e oração para que o demônio nem passe perto de você. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem, ele, será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles se entristeceram muito, e, chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as dracmas disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Olha só. Eles vêm sempre tentando alguma pegadinha para ver se Jesus cai, né? E Pedro sabiamente disse ele, sim. Pedro nem foi lá perguntar ao mestre, falou, paga sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, antes que Pedro dissesse, ó, vieram cobrar aí, né? Vieram cobrar aí o imposto. Jesus antecipou dizendo, o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os censos? Dos seus filhos ou dos alheios? O censo era cobrado também, por pessoa. E aí Pedro disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos. Aliás, Jesus sendo descendente de Davi, por direito, quando Davi matou Golias, a promessa do rei Saul era: sua família ficará isenta de impostos em Israel para sempre. Jesus não deveria pagar imposto nenhum. Os filhos são livres, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lance o anzol, tira o primeiro peixe, não é o segundo nem o terceiro, viu, Pedro? Preste atenção. O primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda. Toma-o e dá-o. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Paga essa conta lá para eles deixarem de perturbar a gente, Pedro. Aleluia. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda? Vamos ler a Bíblia toda mais uma vez. Hoje foi Mateus capítulo 17. Esse horário da tarde é a hora que Jesus vinha tomar um café com Adão no jardim do Éden. Deus abençoe sua casa e sua família. Senhor Deus, eu quero apresentar a vida do teu filho, da tua serva, que dedicou esses 18, 19 minutos para aprender a tua palavra. O Senhor abençoe essa casa, essa família e abençoe a nação brasileira. Tenha misericórdia do Brasil. Nós rogamos que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja, que essa aliança jamais seja quebrada e que o Senhor abençoe, guarde e proteja Jerusalém. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.